Bem-vindos ao lado B na Europa, a Europa que ninguém te conta. Sejam bem-vindos. Esse é o episódio um e a gente vai contar um pouquinho da nossa trajetória, porque ela com certeza ela teve duas Europas. A nossa vida ela foi dividida em duas Europas. A primeira Europa foi de sobrevivência para nós e a segunda Europa está sendo de construção. É isso aí. A gente acredita que a maioria das pessoas, pelo menos essa é a nossa opinião, não vive na Europa, só trabalha nela. E foi exatamente aquilo que aconteceu conosco. Agora então nós vamos contar um pouquinho da nossa história para vocês entenderem como tudo começou. Primeiro, Didio, quero passar para você. Volta lá em 2003 na tua vida. Como que foi sair do Brasil e tentar a vida na Europa? Então, eu saí de casa em 2003, né? Pelo sonho, né? Sonho, creio que da maioria dos rapazes aí, futsal, futebol. E eu tive a oportunidade de conhecer um grande amigo, o Alan Patrick, o Marquinho, pessoas lá da nossa cidade, que já estavam nessa, nesse ramo aí do futsal. Então surgiu a oportunidade de eu ir para a Itália para jogar futsal, aquilo que eu mais gostava de fazer na época. Isso foi em 2003. Nessa época, nós Não, não, não. a gente nem se Mas conhecia é ainda. aquela questão Itália, expectativa, nossa cidade, raízes italianas, então foi uma experiência bem bacana, a expectativa e a realidade, né? E também o retorno, porque eu não permaneci lá por muito tempo nessa primeira etapa, né? E aí, então, em 2006, o Didio retornou à Itália nesse tempo. A gente já tinha iniciado o nosso namoro. E conta como foi essa experiência em 2006. 2006, então eu terminei a faculdade, voltei para a Itália para retornar, tive os contatos, novamente uma oportunidade e aquela coisa, né? Vida de jogador na época, muito aprendizado, muito perrengue, muita coisa boa, mas também muita coisa negativa, e é aquilo que a gente foi criando essa casca já desde lá de 2006, onde eu permaneci por 4 temporadas, 5 temporadas aproximadamente. Nesse período de 2006 até 2009, mais ou menos, né? 2010, Isso. 2010, Hum. eu tive a oportunidade de visitar a Itália, conhecer a Itália, realizar esse grande sonho. Passei 3 meses lá e acredito que foi ali, né, Didi, que nasceu o sonho de morar na Europa. É, foi conhecendo a Itália, claro que eu conheci a Itália numa realidade de turista na época, Sim. mas ali nasceu um sonho. Naquele momento, eu retornei ao Brasil, o Didi logo em seguida retornou também por motivos familiares, e a nossa vida seguiu lá no Brasil, né, por alguns anos. Nós casamos, nós tivemos a nossa filha e a nossa vida foi acontecendo lá, né? Foi acontecendo no Brasil até que novamente. Aquele sonho voltou a queimar dentro de nós, né? Exato, claro. Né, Isa, você me perguntou da Itália, agora que você perguntar o que exatamente nos motivou de verdade para dizer assim, não, agora vamos para a Europa e vamos ficar. O que motivou de verdade isso? Eu acredito que depois que a gente teve a nossa filha, a Ana Lívia, isso voltou a crescer dentro de nós, por quê? Porque a Europa, no caso, né, ela proporciona isso para nós, uma expectativa de qualidade de vida melhor. Eu falo expectativa porque ela nem sempre é real, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O estudo europeu, ganhar em euro também, ter uma vida financeira um pouco melhor, proporcionar para nossa filha conhecer o mundo, realizar o nosso sonho, claro. Então, acho que foi isso que motivou a gente a colocar a nossa vida dentro de 3 malas, Né? com uma criança de 2 anos de idade, e sair do Brasil para realizar esse sonho em 2017, né? Creio que a ideia não seja diferente para você que está aqui Uhum. acompanhando quando a pessoa imigra para a Europa. É ter mais qualidade de vida, é melhorar financeiramente, foi isso também um grande motivo da gente ter vindo para cá, ter mais tempo em família, mas, como o próprio episódio diz, né, o lado B da Europa, que é isso que a gente vai estar trazendo nesse episódio já, a gente está fazendo essa primeira apresentação, talvez você está chegando agora, talvez você não nos conhece, então por isso que a gente está trazendo essa primeira parte, esse bloco de como foi minha primeira vez, como a gente veio, para Uhum. de fim entrar
no assunto principal, né? Que talvez uma Europa que ainda ninguém conta, ninguém mostra. É porque a nossa trajetória aqui na Europa ela é dividida em várias fases, né? Por isso que a gente vai contar um pouquinho nesse primeiro episódio. Mas a Europa lado A é o que é muito fácil demonstrar, né? É aquilo que a gente mostra também. É Exatamente. aquilo que a gente posta nas nossas redes sociais, as viagens, porque aqui facilita muito viver isso, né? A gente pode ir de um país a outro e voltar no mesmo dia, pode sair fazer um passeio o momento que você quiser, pode ir para um final de semana. Isso é muito diferente do que como a gente vivia no Brasil. Então, isso é muito fácil mostrar esse lado da Europa. Mas o outro lado da Europa, que é tudo aquilo que a gente passa como imigrante vivendo aqui, e não é só um mar de flores, né? Creio que não seja diferente do Brasil, aqui na É, Europa. A gente está trazendo a nossa experiência aqui na Europa. e eu quero deixar claro também que a gente não está aqui reclamando da vida na Não, a Europa. gente A está gente só. ama morar na Europa e é a nossa escolha de vida. Hoje a gente escolheu viver na A gente Europa. quer trazer exatamente isso, né, Isa? Vamos lá, teve algum momento, assim, algum choque que quando você chegou na Europa, bom, beleza, a gente veio com o sonho, mas a gente chegou na Europa, existiu algum momento que você falou, meu, o que eu estou fazendo aqui? Com Conta aí. certeza, com certeza. Primeiro impacto foi a língua, né? É, Porque a gente se preparou um pouquinho lá no Brasil, porque uma coisa tinha sido a experiência na Itália. A Itália sempre esteve nas nossas raízes, a língua italiana sempre esteve presente na nossa vida, então era fácil. Aí a Áustria, com a língua alemã, foi um pouquinho mais difícil. A gente se preparou um pouco, mas a gente imaginar como vai ser a nossa vida e viver ela é um pouquinho diferente. Então, o primeiro impacto para mim foi a língua. Outro impacto que eu tive que isso gerou algo muito ruim para mim, até crise de ansiedade, crise de pânico no primeiro ano, e um ganho de peso absurdo, foi que no Brasil eu tinha uma rotina de trabalhar o dia todo, assim como acredito que a maioria das pessoas, né? Criança ficava na escola, eu trabalhava o dia todo, o Didi trabalhava o dia todo. E eu vim para cá, de certa forma, com essa expectativa, que eu iria matricular na Lívia numa escola e eu ia poder procurar um trabalho, ia poder fazer o que eu fazia no Brasil, né? E quando eu mas, cheguei aqui, foi totalmente diferente. A realidade foi assim, um impacto para mim que eu lembro até hoje, de não conseguir ficar sem fazer nada em casa. Eu tinha uma crença de que eu estava sendo inútil em casa, porque no Brasil eu era muito ativa. Então, para mim, foi o primeiro impacto. Causou muito problema para mim. Eu ganhei muito peso nesse período, ganhei em torno de 15 quilos nesse período. Tive crises de ansiedade, de pânico por esse motivo, por eu não ter me preparado psicologicamente, emocionalmente para e se eu tiver que ficar em casa? E eu tive que ficar em casa por 9 meses, 10 meses, até a Ana Lívia poder começar a ir na escola. Porque na época ela não tinha 3 anos ainda não, completos, né? é como se fosse no jardim de infância, né? É. Kindergarten. E para você, Didi? Qual que foi o maior impacto, assim, que você lembra até hoje? Eu confesso, assim, que eu trabalhei no Brasil muitos anos numa fábrica, uma fábrica de estofados. Aí eu vim para a Europa na primeira vez como atleta, né? Futsal, fazer aquilo que eu realmente gostava. Aí muita gente, você só jogava bola. Não, a gente tinha que ir para academia, a gente tinha que cuidar do corpo, né? Que era a nossa ferramenta de trabalho. Então acho que a vida do atleta é simples também, que é só ir lá e jogar e tá tudo E certo. fazer a Não, partida no final de semana, não, né? tem todo um preparo, É. tem o cuidado, tem a saudade de casa. é, então não é tão simples assim como parece. Muito embora é um trabalho diferente dos convencionais. Você está fazendo esporte, enfim. Mas a primeira grande questão, frustração, impacto, foi ter que sair dessa vida que eu estava acostumado na Europa, né? E também aquilo que eu já fazia no Brasil, que era trabalhar como personal. A gente nem falou, né? Nem falamos isso do. Não, é verdade. No Brasil, Eu, nós eu já trabalhávamos na volto aqui, escola. já voltamos nessa parte. É, no Brasil, só para fechar, eu trabalhava como bibliotecária, né, na escola estadual. Éramos funcionários do governo, né? Isso. E o Didio E também. eu trabalhava na escola também, 7 anos, né, Isa? Uhum. Trabalhando na escola, na época com ensino integral, orientador de convivência, uma função diferente, trabalhava muito próximo com a direção da escola. E, e quando a gente saiu, E como personal trainer e com o também. personal trainer, já falamos da Itália da outra vez ou não?
2017 foi Áustria, Não, nós fomos ainda para não. Itália, ainda não. Então, no Brasil, eu trabalhava como professor, junto com a direção também, e, e quando eu decidimos, né, vir para a Europa, eu tinha uma ideia muito clara. A gente vai lá por um período X de anos, acho que era 5 anos, né, que a gente colocou, Cinco, três a cinco cinco anos. anos, Uhum. vamos juntar dinheiro e vamos voltar ao Brasil, vamos comprar uma casa, porque essa era a ideia que foi vendida da Europa, É. na verdade. Na verdade, a nossa primeira ideia na Europa, porque É, isso vai fechar com algo que nós vamos falar de como a nossa mente tem o poder de criar aquilo que a gente vai viver. A nossa ideia era vir e ficar 3 anos, que no nosso cálculo, 3 anos a gente juntaria o dinheiro suficiente para voltar para o Brasil, construir uma casa, comprar um carro e viver bem. esse era o plano, esse Era a era o nossa plano. ideia. Nós chegamos aqui, a gente financiou um carro por 5 anos, então os planos mudaram para 5 anos. Exatamente. Mas não foi o que aconteceu. E aí, saindo da escola, do professor, de atleta, minha primeira experiência foi numa fábrica, chão de fábrica, na USP. Creio que é uma porta de entrada aí para a Para a maioria maioria que vem dos aqui. brasileiros, porque não é necessário você falar a língua inicialmente, né? Hoje já creio que está diferente, mas na época não tinha necessidade do alemão, tinha pessoas conhecidas que ajudaram a fazer com que a gente entrasse nessa empresa, pessoas com as quais a gente é muito grato por ter aberto as portas, oportunidade, enfim. Então foi chão de fábrica, e ali eu permaneci por 1 ano e 8 meses, né? Uhum. Onde surgiu uma nova oportunidade. Então eu estava no chão de fábrica, 4 turnos, tá? A gente trabalhava das 5 a 1 da tarde, uma semana, na outra semana da 1 da tarde até as 10 da noite, na outra semana das 10 da noite até as 5 da manhã e 5 dias de folga. Trabalhava 2 domingos, 12 horas, então o tempo que tinha de folga, pô, a gente queria quase nem saber de fazer nada, né? Até no começo a gente A aproveitava um gente pouco aproveitava mais, viajar bastante no mas começo, agora sim. com a Ana Lívia não tinha como você aproveitar, porque ela estava na escola, enfim. É. Então eu saí da fábrica, tive uma oportunidade de trabalhar fora da fábrica, na obra. Financeiramente era mais rentável, porém o tempo de trabalho ele também era maior, né? A gente saía de casa 5h30, 6 horas da manhã, voltava 8h30, 9 horas, De segunda a direto, segunda a sábado. sexta, e sábado trabalhava de manhã até 6 horas da tarde, 7. Então, essa é a vida que eu levei por mais um período, né? Trabalhei então na fábrica, trabalhei na obra. Foi quando chegou a pandemia, É. E eu também, né, Didio, nesse período. nesse período a Ana Lívia iniciou na escola, eu comecei a trabalhar num restaurante, Uhum, trabalhava como ajudante de cozinha e na parte da limpeza também, e limpava a casa também, né? uhum. Fazia, fazia trabalho de limpar a casa. E também fazia salgadinhos e bolo para vender como extra para me ocupar mesmo, sabe? Porque eu tinha aquela na minha mente que eu não conseguia ficar parada. Então, esses primeiros quase 3 anos, né, Né? foram assim aqui para nós. Nossa primeira Europa A foi primeira essa então para Europa, nós. isso. Então, gente, voltando, chegou o período da pandemia, estava trabalhando na obra, aí eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo em casa, foi onde a gente teve uma virada, né? Uma virada de chave. Pô, já a gente tá em casa, será que a gente não consegue viver uma vida um pouquinho melhor no nosso, no É, nosso entendimento, né? e só assim, só para fechar, ajudar aqui, nesse momento, o Didi estava vivendo uma obesidade grau 1 Já e nem me eu um pesava mais. sobrepeso. A gente nem se pesava mais e pouco se olhava no espelho, porque a gente não gostava do que via, mas a gente estava levando, estava sobrevivendo, estava conseguindo fazer Quando, as coisas. quando a gente acordava, Uhum, conseguia sair de casa para ir para o trabalho, voltar, chegava no final do mês o dinheiro, a gente tava, isso. vai levando porque a gente está conseguindo A fazer. gente tinha muitas queixas, dores de cabeça frequente, dores no corpo. Eu tive muita acne nessa época, mas eu associava tudo a outros fatores. Eu nunca associava que era a minha má alimentação, que era a falta de exercício, que era a vida totalmente sedentária que eu levava. Então, nesse momento, começou a se gerar uma insatisfação muito grande com a Áustria Isso. dentro de nós, né?
Foi então em 2020, né, Isa, Uhum. que eu voltei a estudar e começar a me especializar na área do quê? Na área que eu tinha mais aptidão, né? Que era a área da saúde, né? Formado em educação física. Foi onde eu voltei a estudar, me especializar, e a gente começou com coisinha básica em casa. Não, vamos começar a pedalar, vamos lá É. pedalar um pouquinho, vamos cuidar na alimentação, vamos Vamos tirar o caminhar açúcar. um Então pouquinho. foi desde 2020, assim, 2020 foi o ponto de virada, É. quando a gente virou a chave. E a gente começou com caminhadas leves, andar de bicicleta pelas estradas maravilhosas que tem aqui, que a gente nem conhecia, porque É, era uma vida que a gente não levava, lugares maravilhosos nos parques. A gente começou a correr, né? Foi melhorando o condicionamento físico, a gente começou a correr. E nesse período, a gente tomou a decisão, então, de ir para a Itália. Por que a Itália? Nesse momento, foi por conta dessa insatisfação que depois eu vou chegar num outro ponto, que era um vazio que a gente sentia dentro de nós, como se a gente não se encaixasse nesse lugar aqui. E a Itália, para nós, seria um lugar onde, eu sei que é esse lugar que a gente ama demais, uhum, mas onde a língua facilitaria muito a nossa vida. A gente via a Ana Lívia com muitas dificuldades na escola para aprender o alemão. Nós também, relacionamento. a gente dependia, né, Né? de pessoas que já falavam a língua para nos auxiliar na questão de documentos e tudo. E isso é um peso muito grande para o imigrante. Depender de outras pessoas, depender de ter uma conversa com o professor na escola, depender de ir no Né? médico com alguém. Então, eu acredito que todos os imigrantes carregam esse peso, que moram num país que não falam a língua, né? Exatamente. Foi quando eu decidimos então ir para a Itália e para Sardenha, que foi o local onde eu, na época de atleta, onde mais gostei, onde tive muitas amizades, muitas pessoas que ainda estão lá e que nos ajudaram nesse retorno à Itália. Então foi em 2020, né? 2020. Uhum. 2020 a gente vai para a Itália para uma nova vida e lá eu tenho novamente a oportunidade de Jogar. voltar a jogar futsal. Só que imagina, eu tinha começado a estudar, já estava me cuidando um pouco, mas estava acima do peso. Então, mas o bacana é que quando eu cheguei lá na Sardenha, muitas pessoas lembraram da época que a gente jogava, do time que a gente estava, do time que a gente foi campeão lá da Série B. Então veio a oportunidade, né, de voltar a jogar na equipe lá do Monastir, na Sardenha. E além de jogar, a gente acabou criando, Abrindo. abrindo uma empresa de limpeza. Então a gente tinha a renda do futsal, que cobria a parte do aluguel, e tinha a renda das limpezas, né? Limpeza que a gente fazia em escritório e Isso aí. casas, enfim. Então essa Mas foi a nossa passagem rápida pela Itália. Talvez a gente faça um episódio só só da falando Itália. dessa Mas parte. paralelo a isso, o Didio continuou os estudos e eu, nos bastidores, Uhum. acompanhava. Nesse momento, a gente conseguiu lançar os programas de emagrecimento, que eram aquilo que estava estudando para fazer, e os primeiros clientes começaram a aparecer. É, e, por incrível que pareça, os primeiros clientes eram do Brasil. E naquela época da pandemia foi onde o digital assim deu aquele boom, né? Explodiu. Explodiu. E só que ainda, como era um pouquinho de crença, né? Claro. Pegar, por exemplo, Tudo novo, contratar um né? personal online. Nossa, mas personal é aquele que fica do teu lado na academia. Como que eu vou treinar com alguém pelo telefone? Isso não existe. Então tinha uma crença muito grande na época quanto a isso. Hoje já não existe mais. E foi aonde a gente viu que o mercado brasileiro para nós era muito melhor do que o mercado italiano naquele É. momento, né? Se a A gente. Itália vinha também toda bloqueada Uhum. ainda por conta da pandemia e a gente Foi quando a gente decidiu decidiu voltar voltar. para o Brasil. Então, nossa primeira parte da Europa, lá, quando eu fui atleta a primeira vez, retornei, passei uma temporada, a Isa veio passear na primeira vez, e depois a gente acabou a Itália, e a gente voltou para o Brasil, aí retornamos para a Áustria, 3 anos da Áustria, a gente foi para a Itália, 6 meses, retornamos para o Brasil. Por enquanto, essa é a nossa primeira passagem na Europa. Então agora nós vamos falar do Brasil. No Brasil, nós ficamos 2 anos. A gente viveu uma fase maravilhosa no Brasil, profissionalmente, financeiramente também.
A gente conseguiu, assim, atingir um público muito grande, né, de ajudar Sim, muitas pessoas, dezenas de pessoas passaram por nós, e a gente conseguiu ajudar eles a criar uma mentalidade, podemos dizer assim, magra, né, sair do isso. sobrepeso, sair da obesidade. Nós ajudamos muitas pessoas a começar a se reeducar na parte alimentar, a ver o treino de forma diferente, não só como as pessoas que querem ficar bombada, que era ainda aquela crença naquela É, época. a metodologia, ela é ainda, né? Tem Uhum. muita gente que ainda trabalha com a metodologia do professor Galo, com o método peso, treinamento customizado. Foi onde eu consegui aprender muito, né? Principalmente da parte fisiológica, o entendimento do corpo humano, do exercício, da alimentação, da mulher, ciclo menstrual, tudo que É, envolvia o corpo humano, hormônios, né? hormônios, a gente se especializou nisso, E foi né? através desse método que eu saí do sobrepeso e o Didi saiu da obesidade também. É isso aí. Então, só que chega um momento que, para quem viveu na Europa, voltar a se acostumar no Brasil, por mais que a Uhum. gente contou uma primeira parte da Europa, é muito diferente. É muito diferente porque aqui o poder de compra é maior, a qualidade de vida aí vai do entendimento de cada um, do nosso ponto de vista, ela é maior por conta do poder de compra. É, as paisagens, a organização, principalmente aqui da Europa, segurança. Então, tudo isso pesou para que uma insatisfação no Brasil, a gente começou a ter diversos problemas, né, Isa, até financeiros, e a gente decidiu que não, a gente precisa aproveitar a Europa, porque Uhum. o passaporte ainda está válido, voltar para a Europa para quê? Para fazer dinheiro, para tapar aquele buraco que a gente tinha deixado no Brasil, né? Então, E eu a, decidi primeiro, isso. né, veio essa insatisfação, eu falei, Isa, ó, vou voltar para a Áustria, não tem o que fazer. E aí, no início, para mim também o Brasil foi muito bom, porque eu estava perto da minha família. É, tem todo esse calor humano que a gente Uhum. não tem aqui. Então, isso é um peso muito grande que a gente carrega aqui de estar longe da família, de estar sem essa rede de apoio. Então, lá a gente tinha tudo isso. Mas chega um ponto que eu acredito que é a realidade de muita gente que volta para o Brasil e depois volta para cá de novo, é que começa a gerar uma insatisfação. Por quê? Porque a gente acaba se acostumando com a vida aqui, com a organização. Particularmente aqui na Europa, aqui na Áustria, as coisas funcionam muito bem. É tudo com muita tecnologia, as Claro, coisas andam. claro que o país é menor, a mentalidade é É, diferente, mas as coisas mas a funcionam. gente se acostuma com isso. É, E isso começa a pesar um pouquinho. Nossa, eu tenho saudade de quando eu tinha isso lá na Europa. Eu tinha saudade, por exemplo, da separação do lixo aqui na Europa, que era diferente da do Brasil. E a gente começa a olhar de novo com um carinho para a Europa. Eu comecei a olhar, apesar de que eu não queria voltar. Então, eu demorei muito para aceitar. O Didio veio na eu frente com acabei vindo antes, é, vim morar na casa da minha irmã inicialmente, até que a Isa viesse. É, teve um período, né? Qual que era a ideia? Não, vou lá, a mesma ideia da outra vez. uhum, Vou lá, vou trabalhar X tempo, vou juntar vou grana, vamos juntar voltar tanto. e vamos voltar para o Brasil e pronto. Vida limpa, zerada. Só que, claro, que a gente chega aqui e a gente não faz a conta das despesas também, né? Uhum. Porque a gente ganha bastante, mas a gente gasta em euro também. É, E é aí, exatamente proporcional. quando o Didio veio para cá, o meu maior medo era voltar para cá, porque a gente sempre conversava sobre isso, ou o Didio ia para o Brasil ou eu vinha para cá. O meu maior medo voltar para cá era engordar de novo, porque eu tinha conseguido emagrecer no Brasil, eu estava vivendo uma fase muito boa com o meu corpo, com a minha parte emocional também. E aí voltar para cá veio aquele peso muito grande, porque foi na Europa que eu ganhei peso. E o Didio também. Só que eu estava de lá do Brasil, o Didio começou a me mostrar uma Europa que eu não conhecia, uma Áustria que eu não conhecia. E é agora que eu quero falar um pouquinho sobre isso. Na primeira fase da Europa que a gente viveu, a gente não frequentava bons lugares, a gente frequentava o mercado, as prateleiras, com mais produtos industrializados, então a parte natural, a parte de muita verdura, muito legume, muita parte orgânica aqui, eu nem conhecia. Então, o que vinha na minha cabeça? Eu vou para lá, vou engordar, porque a alimentação lá é essa, porque a gente só come
coisas industrializadas. Por quê? Porque era aquilo que eu conhecia, era aquilo que eu vivia. E aí o Didi começou a me mandar os vídeos do mercado. Eu lembro que o Didi mandava das gôndolas de verduras, de legumes, muita coisa orgânica. Eu dizia, meu Deus, eu aqui não tenho tudo isso e ele lá tem. Sem Muita glúten. coisa sem glúten. Naquela época eu já tratava meu intestino, então eu precisava me alimentar com farinhas diferentes, com grãos, né, diferentes. E aqui tinha tudo aquilo. Então, para mim, virou a chave, porque eu disse, não, lá é o paraíso, eu vou voltar para lá. E chegando aqui, onde fui trabalhar, Na mesma novamente na empresa. mesma empresa. Exatamente a mesma coisa, na USP. 4 turnos, de manhã, de tarde, à noite, folga. Manhã, tarde, noite, folga. Trabalha 2 domingos. Na época eu estava sozinho, a Isa ainda não estava aqui, eu trabalhava 3 domingos. Então foi um período assim muito desgastante. Porém, porém, Tem uma coisa que estava porém, diferente na nossa uma vida. coisa estava diferente, a cabeça, a mentalidade estava diferente. Muito embora aquilo que antes eu julgava que era o motivo, que era as desculpas, não tem como se cuidar porque eu trabalho em turno, não tem como se cuidar porque eu chego em casa cansado, eu não consigo, todas aquelas desculpas, aquelas mentiras que eu contava antes, eu cheguei e falei, vou desmascarar uma a uma. Uhum. Eu Foi vou onde eu, provar, o Didi eu, dizia, vou, eu vou eu vou provar provar que para é mim possível ter a melhor forma aos 40 anos trabalhando em isso. turno, porque era a realidade que a maioria não É, vivia. exatamente. Então eu voltei, com já mais de 40 anos, 40 e algumas coisas, 40 anos e alguns meses, né? É. E eu voltei, comecei a trabalhar em turno e foi onde eu procurei ajuda, né, do Baladã, que era o personal, o método personal artesanal. Muito embora eu, como personal trainer, especialista em emagrecimento, vocês veem que a gente não é egoísta, a gente busca sempre ajuda, Eu né? acredito A que gente é nunca, normal isso, né, é, Didi? A a gente gente, busca ajuda de profissionais de fora, porque muitas vezes a gente vive, assim, a nossa vida. Eu vendo o Didi, a gente vive uma vida tão unida que a gente não consegue, talvez, enxergar o problema. Então, a gente busca em outros profissionais, assim como vocês talvez buscam em nós, ou, enfim, né? A gente precisa ajuda de outros profissionais também. então ali nesse momento eu desmascarei todas aquelas crenças e desculpas e foi onde realmente eu atingi minha melhor forma física da vida, por exemplo. Nem quando eu era atleta na Itália eu não tive a forma física, disposição, o shape, meti o shape mesmo. A Isa quando chegou aí Nem quase nem reconhecer meu reconheceu. marido. Então foi as coisas começaram a mudar. E aí, em março, eu vim para cá, com muito medo, novamente, mas eu retornei para cá. A princípio, não era para ficar, era para fazer um teste, enfim, fiquei. Nesse, para mim, assim, acho que a virada de chave foi nesse momento. Eu tinha me aproximado muito de Deus, nós tínhamos, né? Então a gente tinha buscado preencher aquele vazio que eu falei lá atrás, que eu sentia muito. Então eu não me sentia pertencente a lugar nenhum. Eu vivia aqui, eu não gostava daqui, eu achava que tinha algum problema. Eu fui para a Itália, tinha algum problema na Itália. Eu fui para o Brasil, tinha algum problema no Brasil. Mas na verdade o problema era em mim. Era algo que faltava. E quando eu me aproximei mais de Deus, busquei preencher esse lugar que era Jesus que tinha que ocupar, eu voltei muito mais leve. Foi o momento em que a gente se converteu, né? A gente É. começou a frequentar a igreja Ministério Aliança do Renovo, onde a gente posteriormente fomos batizados. Então Casamos. casamos na igreja. Então foi realmente uma nova fase. Eu comecei Uhum. a frequentar antes, quando a Isa chegou, ela foi e a gente viveu bons momentos nessa igreja. Eu acredito que a gente Foi uma viveu uma virada mesmo, né? transformação, Uma a transformação. transformação da nossa vida, porque a gente começou a olhar o mundo com outros olhos, a gente começou a conhecer também pessoas novas, viver um outro círculo, né, de pessoas que a gente vivia e conhecia, enfim, uma nova fase realmente totalmente diferente. Por quê? Porque antes de sair do Brasil, eu tive uma revelação de Deus que não adiantava voltar para cá e viver as mesmas coisas que eu tinha vivido antes, que não ia resolver Exatamente. nada. Então, a minha decisão de vir para cá eu vou, mas eu vou viver uma vida diferente. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui, me matriculei numa academia, que antes eu Né? não me matriculava na academia. Por quê? Porque algumas pessoas falavam que era muito caro ir na academia. Né? Mas eu nunca tinha ido numa academia para Para ver, saber. para Então, ver a minha exatamente como é vida que era é. moldada no quê? No que os outros falavam que era para eu fazer, no que os outros diziam, sobre a opinião deles.
Isso foi uma virada muito grande. A gente É, passou a viver conforme as nossas vontades. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu não abro mão de academia. Vou me exatamente. matricular na academia. Nessa época o Didio já fazia, Eu né? já fazia, já estava no shape, já estava cuidando do corpo, Uhum, trabalhando ainda na USP. E como a gente vem falando, né? Quando você começa a cuidar do corpo, você começa a ter mais clareza, a tua mente começa a uhum. ficar mais, Você vê ver possibilidades, mais né? Uhum, possibilidades. E dentro de todo esse ciclo, igreja, conversão, forma física, cuidar do corpo, a gente começou a acompanhar vários players, Pablo Marçal, Thiago Rocha, foi onde a gente conheceu uma pessoa, a Bárbara, através da internet, que ia abrir a plataforma internacional em Portugal, e a conexão foi muito forte, e a gente falou, bora para Portugal. nós decidimos passar uma Decidimos temporada em Portugal para acessar novos lugares, novos ambientes, novas isso. pessoas e crescer o nosso campo profissional, assim, abrir um pouquinho a nossa mente. A gente pensava muito pequeno naquela época, então a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje. E a gente foi para lá. Fomos passar uma temporada lá. E Portugal, então, vai ser o assunto do próximo episódio. Nós Então, a vamos gente. fazer um episódio Itália e um episódio Portugal, então para você Isso. acompanhar. Então, a gente trouxe desde o início lá, só resumindo, depois a gente vai fechar aqui. E o próximo episódio a gente vai trazer a nossa chegada em Portugal e o nosso retorno para a Áustria novamente. Então, obrigado a você que nos acompanhou até agora, Neisa. Fique ligado, semanalmente a gente vai estar postando muito conteúdo. Obrigado, se inscreva no canal, ative o sininho, como é que é essa coisa toda aí, que é o primeiro vídeo, né? Notificações e. E se vocês querem mais vídeos sobre isso, sobre a nossa vida aqui, sobre a nosso trabalho também, né? Uhum, Aquilo que a gente pensa sobre o corpo, dá para cuidar do corpo, não dá, Didio? isso. Tem. A gente Deixa vai. aqui nos comentários que a gente vai trazer tudo aqui para vocês. Valeu! Até mais!